William, o que acontece assim com muitos crentes? O problema de muitos crentes é que eles se acham, às vezes, muito espiritual demais, sabe? E o grande problema do crente é assim, ele tá numa igreja, não tá feliz com a igreja, mas ele fica lá, falando mal de como os obreiros servem, falando mal da palavra, falando mal de tudo, do obreiro do estacionamento, sabe? Ao invés de pegar a sua mochila e ir embora, ir para uma igreja onde ele se identifique, ou abrir uma igreja para você. Não. Mas há muitas pessoas que preferem ficar ali. Aí batendo língua. Aí, sabe? E outros que ainda saem e ainda falam da sua vida. Que tem isso também. Você tá entendendo? Então, infelizmente, o povo de Deus é o único exército que se mata entre si. Entende? E eu sempre falo isso. Filho, você não tá feliz, né? Então pega e vai para um outro lugar. Mas não, tem muita gente, William. Meu Deus, você quer me ver doido? Às vezes agora eu não faço mais isso. Antigamente eu atendi até pessoas de outras igrejas e tal. Hoje não faço mais isso. Porque a pessoa saía de lá, vinha até o seu gabinete, fala mal da sua igreja e do seu pastor. Mas permanecia lá. E eu sempre vou na raiz. Tá, então se ele é isso, se a situação é essa, o que é que você tá fazendo lá? Ei, eu não tô falando pra você vir pra cá. A minha pergunta é, o que é que você tá fazendo lá? Não, é porque no fundo eu gosto do pastor e não sei o que lá. Tá, então gosta? Então por que falar, né, mal? Entende? Então as pessoas, elas só têm que parar de ficar nessa cadeira de julgamento, sair dessa cadeira, sabe? Sai dessa cadeira. Agora tem uns que é uma meia dúzia que esses dias estava lá pela igreja, que fez um curso aí não sei da onde, aí aprendeu lá não sei o quê, aí de forma silenciosa lá na igreja estava querendo polarizar a igreja. Graças a Deus, Deus permitiu que a gente ficou sabendo, por milagre de Deus, graças a Deus, porque é um outro grupo de pessoas também, sabe, William? Que às vezes sai lá da sua igreja, da liderança do seu pastor, para buscar um conhecimento de pessoas de internet que você nem conhece. Aí você toma aquilo como verdade, em vez de sentar com o seu pastor e dizer assim, olha, eu tô com esse conhecimento agora, pastor, o que você acha? Não. Aí começa de forma silenciosa, ó, buscar pessoas, aí manda mensagem para suas ovelhas, tá? Aí marca reunião na casa, marca grupinho, marca não sei o quê, faz grupo de WhatsApp, tudo nas suas costas. E quando você fica sabendo, tá daquele jeito, desse tamanho, que daí vai sobrar para quem daí resolver? Pro pastor, entende? Então tem esses grupos assim que é bem perigoso. E aonde acontece o quê? As divisões dentro da igreja, onde a conversa acontece aqueles problemas de, igual eu te falei, de um falar do outro, aquela coisa toda. E acontece essas coisas que a gente vê por aí. Então são coisas assim decepcionantes, absurdas, que acontecem dentro da igreja, que resolveria se você pegasse a tua mochilinha, fosse para um lugar onde você se identifica, ou se você acha que a tua igreja é tão fora da casinha assim, é tão herege, ou seja o que for, então você abre uma igreja com a visão que você tem no teu coração, com o pensamento que você tem, e que Deus te ajude a manter essa visão. Mas não, é aquilo que você falou, né? As pessoas ficam se degladiando, né? Quando houve denúncias de falcatrua, que a igreja, infelizmente, tem passado por isso. Tem muita gente se passando por profeta, se passando por gente de visão, se passando por gente com dons, que tá com a vida toda bagunçada, que tá com a vida toda destruída e colocando a mão na cabeça de pessoa e transferindo coisa para as pessoas. Qual que é o problema central? Seria o avanço da internet, que tá dando voz para essa galera que é mentirosa, que é profeta de falcatrua, ou você acha que a igreja ainda, isso é uma opinião pessoal, a igreja ainda ela é frágil nessa questão, quem tá do meu lado, quem congrega comigo não é o suficiente, eu tenho que buscar lá fora, eu tenho que trazer esse cara aqui para trazer gente. Onde que tá o problema central
pra igreja tá passando tantos problemas de BO com gente... Eu não vou falar o que eu penso, com gente sem vergonha, assim. Eu acho que é uma mistura do que você falou, né? Esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei muito chocada, né? Eu até compartilhei no meu status de um pastor. Alguém colocou uma câmera assim, gravando ele. Eu vi esse vídeo. É forte, né? Ah, Dele dizendo assim, olha, eu contratei 5 seguranças, 5 atores, um vai ficar numa ponta, outro na outra, outro vai fazer de paralítico e não sei o quê. Porque se a igreja quer isso, ele falou, então é isso que a igreja vai ter. Já que o que eu prego aqui não é suficiente. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, porque no fundo, William, a gente não quer acreditar que exista isso. No fundo, lá no fundo, a gente não quer. Mas existe. Então aí tem vários fatores. Uma igreja sem identidade, ela busca esse tipo de personagem, tá? Uma igreja que é frágil na sua identidade, qualquer pessoa que chegar ali, qualquer coisa que ela trazer ali vai ser uau, vai ser... Entendeu? Vai ser absurdo. Entende? Então, se essa igreja não tem identidade, essa pessoa, o homem ou mulher, vai chegar ali, vai indo, daqui a pouco tá dominando tudo. Tá? Por falta de identidade. Às vezes os pastores estão muito cansados também, e tal. Mas aí que tá, os pastores têm que ter ciência de que se abrir o ministério, se Deus deu uma visão, o negócio é com ele, esse ponto final. Entende? Não que você não tenha que convidar alguém, a questão não é essa. A questão que você está dizendo aqui é justamente os falsos mestres, os falsos profetas, eles sempre vão conseguir se infiltrar, estabelecer alguma coisa lá numa igreja frágil, numa igreja sem identidade, tá? Por isso a importância, sabe, William, dessa igreja ser uma igreja bíblica ou teológica. Você tá entendendo? Porque quando chegar esses aventureiros, talvez não vai ser detectado na hora. Mas em algum momento vai ser detectado. Tá? E eu pregava na igreja, domingo, sobre o chamado de Deus. Que nós somos chamados antes mesmo de nós nascermos. E eu dizia que o nosso chamado, ele foi planejado por Deus antes de nós existirmos. E eu dizia que Deus não é um Deus de momento, William. Deus não é um Deus de improvisar as coisas, sabe? As pessoas é muito assim, agora é o momento. Agora esse aqui tá dando dinheiro. Agora esse aqui tá não sei o quê. E entra nessa loucura aí e se lasca. Entende? E eu falava justamente sobre a chamada de Jeremias. Que quando Deus chama ele pro profético, porque a vida dele estava sendo preparada para outro ministério, era outra coisa. Deus, ele pega e chama ele pro profético, Deus traz ao conhecimento dele sobre o planejamento dele. Olha, os seus pais teve esse planejamento, mas o meu planejamento para você, quando você ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe, era isso. Entende? Então Deus já planejou para você o que ele tem na sua vida e para mim também. Então, se a gente tem ciência disso, poxa, a gente tem que focar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E essas pessoas só conseguem encontrar repouso em lugares frágeis. E eles dominam, William. Eles dominam. Até que não se levante um profeta lá dentro, entendeu? Até que um profeta corajoso não se levanta lá dentro. Você fez um comentário hoje ainda aqui, dentro da sua fala, nessa conversa de hoje, que eu guardei, como diz o meu amigo Giovanni, eu guardei a carta na manga aqui para te perguntar agora. Você disse assim, quando existe um satanista, alguém que tá com a intenção errada, a igreja sente, há sinais na parada. Eu queria que você falasse desses sinais, mas hoje, diferente de quando você veio a primeira, segunda vez, o alcance do necessário é muito maior. Então tem algumas histórias que você contou que hoje tem um alcance muito maior, que eu queria que você desse só uma pincelada nisso, porque vai casar com o que a gente tá falando. Por exemplo, sem, claro, citar nomes, enfim, você disse que certa vez tinha um cara que profetizava, que falava e tal, e ele tinha aquele pigarrinho na garganta. Rapaz, lembra disso? Lembro, claro. Você pode unir isso dentro da pergunta que eu tô falando para dar o exemplo para essa galera que tá assistindo hoje? Certo.
Esse senhor, ele era de uma igreja, determinada igreja. Ele era de uma cidade do interior. E ele veio aqui pra conhecer aqui a cidade e tal. E uma amiga nossa ligou pra Márcia e pediu pra gente receber ele aqui em Foz. E falou assim, olha, se você puder orar com ele, ora com ele, porque Deus usa muito ele no profundo. Aí tá. Quando a Márcia pegou ele no aeroporto, ele já, do aeroporto, ele já compartilhou algumas coisas com ela em relação à cidade. E ele veio compartilhando muitas coisas e tudo fazia muito sentido. Você tinha que conhecer bem a cidade para poder entender, sabe? Só que, William, quando ele estava assim falando aquilo que era de Deus, aquela, como se fosse uma profecia, ele tinha como se fosse um pigarro. E aquilo foi me incomodando, sabe? Aquilo foi me chamando a atenção. Só que aí tá. Nem sempre Deus vai revelar assim pro profeta na hora. Eu posso olhar para uma pessoa e falar assim, tem alguma coisa ali que não tá batendo. E pode até demorar, sabe? Mas Deus vai trazer a luz. E eu olhava para aquele rapaz, aquele senhor e tal, e tal, e tal, e tal. Em resumo, hoje, esse homem tá na outra religião. E da onde que veio aquele... Quem que tem esse negócio lá na outra religião? Você tá entendendo? Ele foi um cara que saiu dessa religião, foi para uma determinada igreja. Nessa igreja, não tem esse negócio de profecia, essas coisas. A revelação é na palavra, certo? Mas tem muitas pessoas nessa igreja que são usadas nos dons que eles atendem em casa. Eles atendem em casa. E nessa igreja ele não teve um acompanhamento, sabe? Vindo desse mundo. Então, para ele, estando nessa igreja, continuando com esses dons, para ele era normal, sabe? Só que aqui, o negócio Deus preparou e eu conversei com ele sobre isso. E ele abriu o coração, sabe? Não posso ser tão específico que aquele lá, meu irmão, parou lá. Eu sei. Porque a gente não quer ser tão específico, igual o outro, né? É que, por mais que a gente não é específico, isso aqui, o TikTok, cara, é o TikTok que é o vilão, entende? Chegou lá, entendeu? Chegou lá e ele entendeu que eu estava... Ainda bem que eu fui muito respeitosa em contar, entende? Porque não contei acusando, eu contei só, entende? E daí, agora, isso aqui eu vou falar aqui, que isso aqui é bem interessante. Aí ele falou, poxa, irmã, que na igreja dele só se retrata como irmã e irmão. Poxa, irmã, muitas pessoas que vêm desse mundo, eles acham que os dons que eram usados lá, agora estando na igreja é a mesma coisa. Eu falei assim para ele assim, mas percebe que todas as vezes que o senhor vai entregar uma revelação, o espírito baixa, porque ele... Só falta falar. Sim. Entendeu? Entende? Então isso aqui é muito delicado.